E após a prece, nós daremos início ao estudo da noite. Só lembrando que a gente faz o estudo do Evangelho. E aqui na entrada nós temos alguns exemplares do Evangelho. Quem tiver interesse em pegar para nos acompanhar na leitura, podem ficar à vontade. Nós estamos iniciando, o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Faremos a leitura do item 6. Instruções dos Espíritos. A afabilidade e a doçura. Item 6. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior? Uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que tiranos domésticos fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: eu sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. E conosco aqui hoje, para nos auxiliar, também facilitar a nossa reflexão sobre o estudo, nosso querido amigo Francisco de Assis. A vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Caríssimos amigos e irmãos do Ideal Espírita, aos que aqui se encontram fisicamente, aos que nos acompanham à distância, os nossos amigos internautas, o nosso muito boa noite. O tema de hoje, inserido no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 6, o capítulo 9 com o título Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e o item 6, o subtítulo A afabilidade e a doçura. As bem-aventuranças são as declarações de Jesus sobre a verdadeira felicidade e as virtudes do reino de Deus. Como podemos constatar em Mateus 5, versículos 1 a 12, o Sermão da Montanha, são 8 as bem-aventuranças. Lá consta que são bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça. O título de hoje, do capítulo 9, se refere àqueles que são brandos e pacíficos. E dentro dessa brandura e passividade, mais especificamente, a afabilidade e a doçura. Caríssimos, o capítulo 9 dá a continuidade da reflexão
sobre as bem-aventuranças, que começa lá no capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e vai detalhando cada uma delas. Esse subtítulo em questão trata da afabilidade e doçura. Evidencia a importância de ser amável e gentil nas relações com os outros, mesmo em situações desafiadoras. E nos dias atuais, esses desafios são mais avolumados. A gente nota aí, nessa vida corrida, né? Nesse caldeirão que é a humanidade fervilhando a cada dia, esses desafios estão a chamar a nossa atenção com mais frequência. E dentro dessa reflexão, a gente procura definir de início o que são afabilidade e doçura. A gente já tem aquela ideia realmente de afabilidade ser uma coisa leve, um tratamento leve, e doçura, aquele tratamento bem ameno, bem carismático. Afabilidade e doçura são qualidades essenciais para o progresso moral e espiritual, pois contribuem para um ambiente mais harmonioso e facilitam a comunicação e o entendimento mútuo. Claro, sendo essa forma de mais harmonia, de mais facilitação ao entendimento, à comunicação entre todos nós, na nossa relação na sociedade, claro que torna tudo mais fácil, porque quantas vezes a gente constata, geralmente há uma indagação até pertinente da parte de qualquer um de nós, na busca de uma informação, e às vezes obtemos aí uma resposta tão áspera e tão mal educada, que nos chama a atenção e nos leva a ter ali, pelo menos ali naquele momento, uma certa repulsa por essa forma de tratamento dispensada a nós, que às vezes formulamos a indagação na melhor das intenções e somos tratados assim no dizer popular, com casca e tudo. Se o tratamento é ameno, é afável, ali já se abre uma estrada pavimentada para uma harmonia, para um ambiente mais leve. Isso é inegável. E no mundo de hoje parece que essa correria na qual vivemos deixa as pessoas um pouco esquecidas da necessidade desse tratamento com afabilidade, com doçura. Porque às vezes quem nos indaga não espera uma resposta positiva, ele quer apenas uma tratativa educada. Na área em que atuo, cito isso como exemplo, às vezes somos procurados por pessoas com dúvidas a respeito de questões jurídicas, especificamente na minha área de atuação, execução de pena. Já é uma parte tão dolorosa da vida social, não é? Pessoas encarceradas, cumprindo pena, familiares ali em dúvida sobre tudo, e às vezes o próprio encarcerado. E bate à nossa porta a busca de informações. Talvez a satisfação da pessoa que ali chega seja muito mais pela tratativa de ser considerada a sua pessoa, a sua indagação, do que propriamente uma resposta positiva à sua demanda. Isso a gente pode constatar. Então a educação, o trato com afabilidade, com doçura, ele realmente pavimenta essa tratativa, abre o horizonte que às vezes está um pouco embaçado, um pouco esfumaçado
para aquela pessoa que busca uma solução. E às vezes, a solução que ela precisa é justamente aquela tratativa educada, não o que ela pensa que tem direito. Porque muitas das vezes é bater lá e ter a resposta negativa. Mas essa resposta negativa, se dada com a doçura, com a brandura, com a afabilidade, o efeito dela geralmente é o mesmo que a resposta positiva àquela indagação que foi buscar o seu direito, o seu esclarecimento. Então, a forma da gente se expressar, nós temos que exercitar muito isso para não ofender quem já está machucado, ofender mais ainda. E, às vezes, a forma como a gente é abordado por outros que estejam indagando, já é naquela forma de nenhum preâmbulo, nenhum preparativo, já vem e faz a indagação e trata como se tivesse já em conflito, em briga. E aí a gente tem que parar e pensar, o que esse meu semelhante está carregando aqui de angústia, de feridas no coração, para estar desse jeito? Ele bateu aqui, não foi por acaso, então está na minha obrigação, no meu dever, de recebê-lo com doçura, de tratá-lo com afabilidade. E a afabilidade e doçura é o resultado da benevolência para com os semelhantes. É a manifestação dessa benevolência. Portanto, compõe a caridade, tal qual a doutrina espírita explicita na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga da espiritualidade, como deve ser entendida a caridade ao tempo de Jesus. Está lá, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, é a tolerância, é o entendimento com as imperfeições alheias e, por último, o perdão das ofensas. Então, temos essas três formas de enxergar aí a caridade na sua plenitude. Benevolência para com todos. O que é benevolência? É o bem, é o tratamento bom, é o tratamento de bem querer, é o tratamento de igual para igual, querendo sempre o melhor. É realmente o bem, benevolência, em todo o seu amplo sentido. Indulgência para com as imperfeições alheias, é a tolerância, é o entendimento com a diferença de meu semelhante comigo, e o perdão das ofensas. Assim, vivenciando, estamos cumprindo a doutrina espírita, que assim se resume na prática da caridade. Acho que quem entra aí no estudo de doutrina espírita, do primeiro momento do contato, já ouve falar sobre caridade. E certamente até o último momento que for falado, estará ali a caridade como tema forte, como tema basilar. A afabilidade, mais especificamente, refere-se à qualidade de ser cortês, amável e acessível. Nossa, quantas vezes a gente evita contato com certas pessoas porque não fomos por ela bem recebidos? No dizer popular, às vezes a gente é solicitado por um amigo, por uma amiga, para interpelar determinada pessoa sobre algum assunto, porque aquele que nos pede relata: eu não tenho coragem de indagar isso do fulano, porque ele é um sujeito que não tem beirada, dizem assim, ele não tem chegada, porque é áspero em toda a sua envoltura. Isso é muito triste, a pessoa vai ficando isolada e conhecida por isso. Mas aqui Lázaro deixa bem claro que às vezes a hipocrisia se satisfaz com essa postura de uma tratativa tão áspera, e a pessoa acha que assim
eu mando e sou obedecido. É como um escudo que tivesse, porque é assim, nessa tratativa fria e seca, que ele manda e é obedecido. Na verdade, isso traz uma antipatia natural e traz até mesmo uma conduta detestável. É como está aqui, né? Ao invés de dizer, eu mando, eu sou obedecido, deveria dizer, eu sou detestado, porque realmente é o que ocorre. Então, a afabilidade refere-se a essa qualidade de ser cortês, amável, acessível. É a capacidade de tratar os outros com delicadeza e respeito, tornando a comunicação mais agradável e fluida, leve, natural. E a doçura? Refere-se à qualidade de ser suave, brando, meigo. Envolve a ausência de aspereza e rudez, tanto nas palavras quanto nas ações. E aqui, entre palavras e ações, a gente tem sempre que entender que, se a palavra convence, a ação arrasta uma multidão pelo exemplo. Então, a ação vale muito mais do que a palavra. Mas a doçura, por envolver a ausência da aspereza e da rudez, deve prevalecer tanto nas nossas palavras quanto em nossas ações. E a importância disso? Nós estamos com essa temática aqui na parte da instrução dos espíritos, né, que já é parte final aí do capítulo, de todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vem essa luz, esse alerta dado pelos Espíritos, sob o título Instruções dos Espíritos. A importância disso é que a afabilidade e a doçura são virtudes que facilitam o convívio social e a prática da caridade. Essa caridade que nós acabamos de falar sobre ela lá, da questão 886 do Livro dos Espíritos, que é a caridade pura, legítima, aquela que deve ser observada e praticada realmente por cada um de nós, nessa nossa estrada evolutiva, que nos auxilia muito no progresso moral, sobretudo. E nós já temos o entendimento de que, para se evoluir, é preciso se buscar o progresso intelecto-moral. Moral aqui é a prática da caridade, o intelecto, a busca do conhecimento, buscar a verdade, porque a verdade nos liberta. Temos que estar sempre estudando e buscando, questionando os porquês aí de tudo. A afabilidade, sendo uma virtude que facilita o convívio social, ela e a doçura criam um ambiente propício para a compreensão, para o perdão e o auxílio mútuo. Porque é muito mais fácil a gente ter esse ambiente propício à compreensão, ao perdão e ao auxílio mútuo, nessa tratativa afável e doce, do que com a tratativa áspera, que já nos repulsa, já nos distancia. Essa tratativa seca, qualquer um de nós vê isso no dia a dia. Às vezes você no comércio entra numa loja, o comerciante ali de cara feia já te indaga, o que você quer? Está querendo o quê? Ora, a diferença do tratamento em um outro estabelecimento em que você chega e o atendente diz, bom dia, boa tarde, boa noite, em que posso te ajudar? E isso desperta já aquele vínculo de simpatia. Então, não demanda nem muita explicação essa questão do tratamento áspero e seco, né? Deve ser substituído pela afabilidade e pela doçura. E a que se destina, então, a afabilidade e a doçura? O item
em estudo, esse item 6, nos alerta para a diferença entre a afabilidade autêntica e a hipocrisia. Essa afabilidade autêntica é aquela que eu vou me manter, esteja onde estiver. E às vezes aquela hipócrita é a que eu me mantenho amável, afável, doce, cortês em um determinado ambiente, mas em outro eu sou aquilo que realmente trago comigo, áspero, seco, mal educado. E isso a gente então tem que se policiar a cada ato, a cada palavra, a cada resposta, enfim, a cada passo do nosso dia a dia. A verdadeira afabilidade e doçura vem do coração, vem do nosso sentimento. Nós não precisamos vestir a capa da afabilidade e doçura, nós somos assim. Se praticamos, se procuramos praticar isso, seremos assim naturalmente. Não é? Enquanto a hipocrisia, que é o fingimento, é o verniz que a gente passa para poder dar brilho àquilo que não tem um brilho natural, é apenas uma máscara que se usa para enganar os outros. Exemplos. Esse item 6 exemplifica a importância de não julgar ou criticar com severidade as faltas alheias, quando nos pede aí a prática da caridade, que é justamente a indulgência para com as imperfeições alheias. Mas, sim, então, a importância de não julgar ou criticar com severidade as faltas alheias, mas, sim, de praticar a indulgência, o entendimento, a empatia, a tolerância e a compaixão. Compaixão que é vontade de minimizar a dor dos outros, de compreender o outro, de buscar beneficiar o outro, diminuindo o seu sofrimento. Agir para solucionar o que está afligindo o outro. É a aceitação e respeito pelas dificuldades alheias. Ação para melhorar a vida de quem não teve as mesmas oportunidades que as nossas. Enfim, em síntese, a empatia, é o entendimento do problema do meu semelhante. É vivenciar esse entendimento, acolhendo aquilo que de momento eu presencio, e antes de reprovar com um comportamento seco, com um comportamento rude, áspero, eu devo pensar antes de me dirigir, antes de estabelecer com esse semelhante um diálogo, uma relação, ainda que momentânea, no meio em que nos encontrarmos. E o importante é que a gente tem que ter a certeza, como temos, de que em todo momento estamos sendo observados pelos espíritos, porque eles nos conhecem bem e sabem o verniz que usamos. Nós podemos, como diz aqui, nós podemos enganar, aqui Lázaro chama a atenção, que podemos enganar os outros, mas não a Deus. Quando diz Deus, aqui temos mais próximos de nós, vamos dizer de forma ostensiva, não que Deus não esteja, mas em condições de pronta ação sobre nós, os espíritos, os nossos irmãos da espiritualidade. Sejam eles os benfeitores, sobretudo, sejam eles aqueles que buscam auxílio. Isso está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec indaga da espiritualidade, se os espíritos exercem alguma influência sobre nós. E a resposta é que sim,
Eles exercem sobre nós uma influenciação muito maior do que nós imaginamos, porque de comum, de ordinário, de normal, são eles que nos dirigem o dia a dia. Mas, claro, respeitado o nosso livre-arbítrio, eles nos orientam, mas nós temos a liberdade de seguir essas orientações ou não. O livre-arbítrio é o maior patrimônio que o Criador nos legou, porque ele tanto pode nos levar a méritos, vamos dizer, incomensuráveis, como também a deméritos que nós nem imaginamos a dimensão. É uma questão de escolha e escolha consciente. Um exemplo que nos desafia a cada momento é justamente o dia a dia no trânsito. A agressividade, a aspereza está à flor da pele ali, naquele ambiente. Quem não presenciou aí, teve a oportunidade de ver, ou diretamente, ou em reportagens televisivas, esse conflito de pessoas no trânsito. Às vezes uma buzinada já deixa o outro condutor do veículo, nossa, fora do normal. Às vezes uma manobra negligente, porque devemos acreditar que ninguém age de forma errônea, querendo fazer aquilo. Às vezes isso acontece, mas não é o normal. Então temos aí sempre que pensar o melhor das pessoas, do semelhante, porque aqui uma das condições da doçura e afabilidade é a benevolência. A benevolência nos exige que não julguemos precipitadamente, senão não seremos bons com ninguém. Nós teremos sempre esse pé atrás. Então nós vivemos essa situação desafiadora. Ao mesmo tempo que tenho que tomar cuidado com um estranho, eu também já tenho que pensar como tratá-lo para não haver esse prévio julgamento negativamente. As circunstâncias dos dias atuais nos impedem até de esboçar um sorriso para alguém. O medo está nos sufocando. O medo da convivência social está nos sufocando realmente. E a gente vai esquecendo esses valores que hoje nos lembra aqui o Espírito Lázaro, ao tratar aqui na instrução dos Espíritos sobre a afabilidade e a doçura. Mas, por outro lado, somos alertados todos os dias pela espiritualidade sobre os cuidados que devemos tomar com os estranhos. É o que eu acabei de dizer. Você tem que ter a cautela, mas não o preconceito, não o pré-julgamento. Porque podemos ser vítimas de fraudes, golpes e outras tantas coisas. Isso a gente está cansado de ver, né? Às vezes você já vai confiando assim, de pronto, inocentemente, e é vítima de algum golpe. Então nós estamos aí nesse desafio. Cautela, não pré-julgamento, não discriminação de qualquer natureza, temos que nos policiar sempre. Em alguns ambientes, a gente não encontra o mínimo de cortesia, como eu já disse no início, e já cria ali um ambiente de repulsa, de antipatia, não de simpatia, não de empatia, mas aí que nós devemos exercitar, porque nesses momentos nós somos colocados à prova, justamente por falhas cometidas aí em outras eras. Aquilo nos desafia para saber, aprendemos a lição, vamos superar? Então, quando enfrentamos essa situação, tenhamos em mente, isso é uma provação, a princípio. Deixe-me superar essa situação, sempre buscando a melhor saída. E a melhor saída, dentro do tema aqui, é a tratativa com doçura e afabilidade. Nós vemos isso com frequência no trânsito, como já disse, a agressividade à flor da pele. É triste verificar isso. Por outro lado, somos alertados todos os dias sobre os cuidados que devemos tomar com os estranhos, buscando sinceridade e ausência de julgamento ou de crítica. Sobre o uso desse verniz em nossa personalidade,
quer dizer, vamos embelezar a nossa personalidade, às vezes nem somos assim, vamos embelezar. Vale referência relatada pelo irmão X, que nós aí da doutrina espírita sabemos, espírito Humberto de Campos, né, psicografia de Chico Xavier, que noticia que um trabalhador de certa casa espírita, após a finalização de uma palestra, indagou de um jovem conhecido ali presente se ele havia gostado da palestra. Ele respondeu que gostou da palestra, mas não conhecia o palestrante, pois conhecia o homem, mas que ele era muito diferente em casa. Está aqui a personalidade de um jeito em casa e de outro jeito fora de casa. Ele se comportava bem diferente em casa do que era fora de casa. É aí esse uso do verniz para embelezar uma coisa que não é bela. É a hipocrisia, é o fingimento, né? Fingir que somos de um jeito quando na verdade não somos. O que temos que fazer é não fingirmos, é encararmos o problema e procurar nos melhorarmos sempre. Esse é o progresso moral que nos leva aí, junto com o progresso intelectual, à evolução, que é a finalidade pela qual estamos aqui, neste abençoado planeta Terra, vivendo no planeta Terra, o mundo de provas e expiação. O texto de Lázaro nos diz que muitos de nós, por não podermos extravasar nossos sentimentos e emoções nos ambientes fora do lar, quando a este chegamos, quer dizer, quando chegamos em casa, parece que nossos familiares, nossos filhos, nossos pais são obrigados a suportar o nosso mau humor. Aqui, principalmente no casamento, esposo, esposa. Lá fora é de um jeito, aqui dentro é de outro. Lá dentro é um carneirinho, aqui é um lobo, é um opressor. Nós temos que mudar. A espiritualidade nos cobra isso a cada ato pelo qual nós somos desafiados no dia a dia. Quando exercitamos a afabilidade e a doçura, com certeza as coisas serão mais fáceis. Mas só seremos afáveis e doces quando houver amor, e esse amor verdadeiro, que ainda encontramos alguma dificuldade em utilizar, em aplicar nas nossas relações diárias. Então nós temos que buscar esse verdadeiro amor, que vai exigir da gente essa mudança de comportamento. E aqui indaga-se o que seria esse verdadeiro amor, esse amor verdadeiro. Eu busquei aqui, para ilustrar a nossa explanação, um caso do Momento Espírita. Eu não sei se o pessoal tem costume de ouvir o Momento Espírita, mas lá tem muita mensagem, elas são mensagens diárias e com grande alcance aí para a nossa mudança de comportamento, para melhor sempre. Então, em uma dessas mensagens, diz que aquele homem que visita a esposa no asilo todos os dias pela manhã para tomar café com ela, mas ela não o reconhece mais. E quando questionado por assim agir, se ela não o reconhece, ele responde: ela não me reconhece, mas eu sei quem ela é. Vejam só. Mesmo, e aqui nós estamos diante de um caso de Alzheimer, onde a pessoa perde completamente a noção, perde completamente a memória e não sabe quem é. Então, ele questionado, porque toda manhã saía e ia lá tomar o café com ela no asilo, se ele assim agisse, porque perguntaram, você assim age, como assim você age, se ela não te reconhece, não sabe quem você é? E a resposta dele cala fundo na gente. Ele responde: ela não me reconhece, mas eu sei quem ela é. Veja só a dedicação desse esposo, até nesses últimos momentos em que ele pode vivenciar ao lado de sua esposa,
que não é realmente fisicamente a mesma pessoa. Esse é o verdadeiro amor. E esse amor, com certeza, faz com que ele seja afável com a esposa. Não é outra coisa senão esse amor verdadeiro. Muitas vezes até procuramos ser afáveis, mas só expressamos isso fora de casa. E quando conseguirmos aplicar isso dentro de casa, com certeza, nosso lar se tornará melhor. Esse já será o começo da doçura, que somada à afabilidade, resultará na benevolência apontada na questão 886 do Livro dos Espíritos, a caridade, ao tratar da verdadeira caridade como agente transformador do homem e da humanidade. Encerro aqui já salientando que o item 6 do capítulo 9, esse que nós estamos aqui sobre ele explanando, nos convida a cultivar a afabilidade e a doçura em nossas relações, buscando a harmonia e a paz em nosso convívio com os outros, e lembrando que a verdadeira virtude se manifesta na sinceridade e na ausência de julgamento. Muita paz a todos.